Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de tolerância geométrica, né? Essa primeira sequência aí de 5 vídeos, né? A gente está indo para o vídeo 2, onde a gente vai estar falando aí sobre planicidade, né? Bom, e da mesma forma como a gente fez em linearidade, vamos pegar aqui alguns exemplos para poder falar sobre planicidade, né? Então vamos supor que a gente tenha essa indicação aqui de verificação, né, uma peça com tolerância aqui dimensional de 60 mais um décimo, né, variando de 60 até 60,1, a possibilidade dela de variação. E aqui a tolerância que nos interessa, que é a tolerância de planicidade, né, com a tolerância de 5 centésimos. Né. E como é que funciona, né, essa tolerância de planicidade? Vocês vão ver que ela tem um nível de amplitude, vamos assim falar, maior do que o de linearidade, né? A tolerância de planicidade é uma das tolerâncias mais comuns aí para a área mecânica, né? Veja que aqui ao lado, né, o elemento circular ele está sem nenhuma indicação de tolerância geométrica, né? Que no caso aí seria para indicar a de planicidade. Só que no caso, como é um elemento cilíndrico, eu não tenho como fazer a verificação de planicidade, né? No cilindro, né, se a gente for observar a parte plana, exemplo, vamos supor que seja a face do cilindro, que eu quero verificar a planicidade, eu posso, sem problema nenhum. Por quê? Existe um plano aqui nessa superfície. Né? Por exemplo, essa outra superfície aqui também forma um plano. Né? Eu já fiz um corte aqui no desenho para poder dar mais exemplos. Aqui também. Né? Mas na parte cilíndrica eu não tenho como ter um plano ali específico por causa da curvatura. Então, no caso aqui, é muito comum nas peças com planos, obviamente, planos como esses daqui, a tolerância de planicidade. Né? Inclusive, para quem inicia na parte mecânica, né, muito ligado a exemplo, curso de ajustador mecânico, cursos ligados à parte de usinagem, ou técnico em mecânica, né, ou técnicos que tenham bases parecidas, né? O pessoal vai fazer ali alguma atividade prática, né? de limagem, né? Uma das primeiras verificações que se tem é de planicidade, né? Ou seja, limar uma superfície para que a mesma ela fique plana, né? Ela fique plana. E aí volta aquele mesmo conceito de coordenada cartesiana, né? Só que nesse caso agora a gente está falando de coordenadas levando em consideração os 3 eixos. Né? Então a gente vai ter essa base dos 3 eixos. Quando a gente fala de superfície plana, né, a gente está falando justamente que uma indicação de superfície ela vai ter que se manter plana em relação à base de referência. Né? E aí no caso, exemplo, quando você está limando lá a superfície, né, que o objetivo é que a peça ela venha ficar plana, né, qual é o instrumento que normalmente se utiliza? Né? Se utiliza o esquadro de base biselada, né, para estar verificando, ou também a famosa régua de controle, né? E aí você olha contra a luz e verifica, né, se tem alguma parte côncava, convexa, como é que está o alinhamento, né? Então, quanto mais fechado, né, ali a superfície, mais plano ela vai estar. Só que aí tem um detalhe, né? Para quem já passou por esse tipo de experiência, o que é que normalmente ocorre? Deixa eu diminuir aqui um pouco o tamanho da peça, deixar ela aqui menor. Pronto, beleza. O que é que normalmente ocorre? Exemplo, vamos supor que você está lá com o esquadro e vai fazer lá a verificação. Né? Vai fazer a verificação aqui da superfície. Quando você vai fazer essa verificação, né, o professor normalmente ele vai indicar para verificar em várias sequências de linhas. Né, várias sequências de linhas. Inclusive, quando você faz uma verificação em uma linha só, está muito mais próximo de uma análise de linearidade do que de planicidade. Né, porque você está verificando só uma sequência. Então, quando você faz a verificação em várias sequências de linha, teoricamente você vai ter um plano ali imaginário e verificar, né, se tem alguma oscilação ou não. Né? Quando a gente faz essa verificação com a máquina tridimensional, a lógica não muda, né? É a mesma referência. Exemplo, aqui no caso, para essa verificação, que está indicando aí essa possibilidade de variação de até 5 centésimos, o que é que a gente tem que levar como análise? Né? Supondo aqui um plano, né? Essa verificação aqui ela ocorrendo aqui diretamente no plano. No caso eu fiz essa indicação aqui, né, só para ficar claro o contexto, né? Mas quando você observa ela aqui frontalmente, né, na vista frontal, essa indicação da linha de referência, né, dessa cota de referência, ela é
ela faz de referência ali ao plano de todo o segmento, né? Isso aí para ficar bem claro, né? Então, todo esse plano aqui de segmento é para verificar, né? E aí até para reforçar, né? Essa verificação aqui de planicidade, ela está exclusiva para essa superfície aqui. Ela está exclusiva para essa superfície. Você pode até fazer uma relação de contexto para a verificação de todas as superfícies dentro dessa tolerância, né? Então você pode estar colocando lá a observação, todas as superfícies com essa indicação de tolerância de planicidade, né? Mas nesse caso aí é só essa superfície, né? Então voltar aqui para o exemplo. Então nesse caso, esse plano aí, ele vai ter que ter uma oscilação máxima de 5 centésimos. Então vamos aí para a análise, né, de uma possibilidade de estratégia para essa medição. Primeiro ponto é o seguinte: se você for fazer uma verificação com a máquina tridimensional, né, entenda que para ter um plano você precisa de ter pelo menos 3 pontos. Né? 2 pontos você vai ter ali uma reta, né, e um ponto, só um ponto, obviamente. Então você precisa ter 3 pontos. Aí vem o primeiro detalhe. Quando você faz uma verificação de 3 pontos, né, ele vai fazer essa triangulação aqui. Né? Vai fazer essa triangulação. E dessa triangulação ele vai formar aí um plano base. Desse plano base ele vai estar verificando dentro, né, obviamente, dos pontos tocados, se tem ali uma tendência de elemento côncavo ou elemento convexo. Né? E aí vem um detalhe: se você faz 3 pontos, você acaba tendo uma limitação. Né? Tendo uma limitação, mas só que é uma limitação com base numa análise lógica, o qual eu estou tendo como referência ali um controle de qualidade. Mas pode ser que, exemplo, no controle de qualidade, o tipo de produto que eu fabrique, 3 pontos seja o suficiente. Né? Mas pode ser que, dependendo do grau de complexidade, 3 pontos seja muito pouco. Né? Então eu precisaria, vamos supor, de 5 pontos. Quantos mais pontos, mais se tem precisão no plano verificado. Né? Inclusive é um detalhe interessante, não é 3 pontos, 4, 5 pontos aleatórios. Tem que ter as regiões específicas onde esses pontos vão ser verificados. Lembrando, estratégia de controle de qualidade. Né? Se o exemplo estou lá ensinando, pego lá 5 pontos qualquer, beleza, está formado o plano. Mas se eu quero ter uma repetibilidade, é importante deixar esses pontos em regiões específicas. Eu me lembro de um professor que falava uma coisa que, para mim, é uma verdade absoluta. Né? É uma tendência, né, nas verificações, né, verificar para que se esteja correto. Né? Como assim? Exemplo, você vai fazer uma medição com um paquímetro. Né? Você fabricou lá uma peça, vai medir com um paquímetro. Né? Eu já vi acontecer isso N vezes. Né? Parece que o estudante, ou no próprio ciclo de produção mesmo industrial, a pessoa força ali o paquímetro para tentar, né, pressionar a peça ali para ela estar dentro da medida. Né? Aquela coisa ali para realmente forçar. Né? Ou se a peça está um pouco fora, tenta medir em outros pontos. Exemplo, se a peça está um pouco menor, tenta medir em outros pontos para que se tenha essa... pelo menos pegue uma referência ali de um ponto que esteja dentro da medida. Né? E quando a gente vai para essa área de controle de qualidade, né, isso é uma coisa que tem que ser apagada ali da mente. Né? Ou seja, o processo ele tem que ter uma repetibilidade para que você de fato tenha uma possibilidade de rastreabilidade concreta, né, da execução, né? Saber realmente ali todos os pontos, todos os parâmetros ali do processo. Né? Então, exemplo, se eu estou trabalhando com a indicação de 5 pontos para criar um plano, é importante que as regiões ali sejam indicadas. Né? Quando a gente fala de região, obviamente qualquer ponto ali dentro daquela região ali vai ser considerado apto. Né? O importante é que você não tenha ali, exemplo, uma proximidade muito grande ou uma distância muito grande entre os pontos. Né? Então isso aí é importantíssimo. Então, feita essa verificação dos 5 pontos, ele vai criar o plano e com base no plano vai verificar essa oscilação, né? Pegando ali o elemento mais baixo, né, o côncavo, pegando o elemento mais alto, convexo, e aí dando a indicação do valor, né, se ele está de fato plano ou não. Né? Quanto mais próximo do zero, mais o plano está perfeito, né? Tá com a tendência ali de perfeição, né? Relativa ali ao plano. Beleza? Acho que é isso referente à planicidade. Né? É uma medida, né? Um tipo de medição geométrica, de tolerância geométrica muito utilizada. Né? Eu não vou dizer que é a mais utilizada, né? Mas é uma muito utilizada
e ela não é tão complexa a nível de entendimento, né? Só que na aplicação ela tem um detalhe. A gente falou, exemplo, 5 pontos. Se eu estou com um controle de qualidade, que a gente está, exemplo, fazendo essa medição com 4 pontos, vamos supor, trocou a supervisão diz, poxa, vamos tentar melhorar essa análise, vamos para 5 pontos. Esse um ponto a mais ali de verificação, quando eu digo um ponto ali da parte tridimensional, tem que entender que isso aí vai gerar tempo, custo ali para o processo, né? Então, é uma briga muito grande, né, entre o melhor possível das verificações do controle de qualidade e, de fato, aceitável ali para o ciclo produtivo. O importante, obviamente, é que o produto finalizado ele esteja dentro dos parâmetros ali do projeto. Só para finalizar, ele tem como fazer verificação de planicidade de forma convencional. A gente citou um exemplo logo no início, né? Você pode estar pegando ali uma régua de controle, um esquadro de base biselada, fazendo a verificação, mas pode ser feito também aí com relógio apalpador, relógio comparador, né? Tem como fazer essa verificação, inclusive comparando com outros elementos. Você pode fazer um jogo de bloco padrão e fazer ali uma verificação também, né? Mas assim, a nível de execução, verificação, a parte de MMC é muito precisa em relação a isso, né? Outro elemento também que é muito preciso em relação à planicidade são os elementos de escaneamento, né? Escaneamento dimensional. Porque, como ele passa aquele feixe do laser, ele acaba criando uma indicação do plano bem fiel ao produto, né? Então também é muito preciso. Beleza? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Toda semana tem vídeos novos. Valeu!